Bom, eu vou começar essa live porque aqui no Instagram a qualidade do vídeo é boa e baixa. Eu vou poder enviar no YouTube, enviar para algumas pessoas. Até o áudio eu salvar na qualidade MP3, MP4, o áudio é excelente, é perfeito, não vai ficar tão pesado. Eu meditando, né, as pessoas que não me conhecem vão pela aparência. Bom, eu tenho uma visão geral, ao mesmo tempo respeitando sempre a opinião de cada pessoa. Mas observando o que anda acontecendo com algumas pessoas e no mundo, inclusive você que é católico, praticante, eu vou revelar algo que é chato, tá? Eu vou revelar, é um puxão de orelha, né, para vocês, alguns católicos. Não é uma visão, é uma realidade que eu vi acontecendo. Também em sonhos, presenciei muito. Então estou aqui não para corrigir, mas para alertar. Vamos lá. As pessoas falam tanto de imagens da Igreja Católica. O que está acontecendo? Vou traduzir. Eu vi homens pedindo namorada, pedindo emprego, pedindo prosperidade, pedindo felicidade e até cura. Ficando de joelho, tocando naquela imagem, e não aconteceu. Uma decepção enorme. Eu vi homens se ajoelhando, se confessando para o padre, pedindo conselho para o padre, e o padre falou uma coisa, um detalhe. Então, filho, coloque o seu coração para Deus, peça para Jesus dar-lhe discernimento para preparar o seu coração, preparar uma mulher para você. E nessa oração, coloque a sua vida no altar quando você for comungar. Tudo bem? Pronto. A maioria dos homens vão orar, vão até fazer a oração do terço, todas aquelas bolinhas de joelho, fazendo promessa, querendo aquela bonitinha, aquela lindinha. E o que acontece? Ele chega nela, pede uma oportunidade, ele vai pedir uma chance. A bonitinha fala que não pode, porque ela não quer se relacionar com ninguém. Ela está ali na igreja para louvar Deus. Ótimo. E ela fala: eu vejo você como um grande amigo. Eu considero como um grande amigo. Então, eu não quero machucar você. Eu quero ser sua amiga, tudo bem? O rapaz fica triste, decepcionado. Ele fica para baixo. O que acontece? Ele sai da igreja católica e vai para outra igreja evangélica. Aí ele chega naquela igreja evangélica. No começo ele é feliz, ele é bem acolhido. Mas depois de um ano ele sai daquela igreja evangélica. E as pessoas perguntam: mas por que você saiu daquela igreja evangélica? Você era tão feliz? Até os irmãos perguntam: por que você saiu daqui da igreja? O pastor
Vem para cá, irmão, vem para cá, irmão, você vai ser feliz. O irmão não revela. Ele fica quieto, ele fala que saiu porque não estava se sentindo à vontade. Até que ele vai numa outra igreja. E lá ele se sente à vontade. E lá ele é acolhido. E lá ele casou. E lá ele conseguiu um emprego de motorista de ônibus, que não é nada fácil. Trabalha muito, não tem nem tempo muitas vezes de ir ao banheiro. Come dentro do ônibus e quando consegue almoçar, não faz nem 20 minutos de almoço, já entra no ônibus e vai trabalhar. E ainda tem que fazer hora extra. Ele não reclama, porque ele casou com uma mulher bonita. Aí que eu vou revelar um detalhe chato. Por que ele saiu daquela igreja evangélica? Ele falou e falava. Ele falou e falava. Que não era bem acolhido. Na verdade, o bem acolhido dele era as moças, as mulheres que ele chegava, pedia oportunidade, pedia chance. E elas falavam que não. É só amizade. E ele ficava com tanta raiva, ficava triste. E saiu daquela igreja evangélica, do mesmo jeito que ele fez na igreja católica no passado. É aí que eu vou entrar no detalhe chato. A mãe e o pai levam o filho no museu. O filho pequeno olha para aquela imagem, um homem de capacete amarelo, segurando com a mão e o braço direito o capacete, sustentando ao lado de um carro de corrida, que eu não posso falar o nome desse personagem. Em memória de, que está escrito lá embaixo. O filho pergunta, quem é essa imagem? Quem é esse, mãe? Quem é esse pai? O pai e a mãe respondem, filho, esse homem foi um grande herói do Brasil. Ele correu as corridas Pole Position e a Fórmula 1. Ele brigou pelos direitos dos atletas na época. E tem mais, filho. Esse homem, ele ajudava as crianças carentes e orfanatos. Só que no dia que ele foi fazer uma corrida, ele bateu de lado com um muro e acabou morrendo. Um trágico acidente. Ele morreu praticando um esporte, fazendo o que ele sempre amava. Então, filho, com a morte dele, comoveu o Brasil. Aí vem as revelações. Esse homem que você está vendo, filho, ele, no passado, ele ajudava pessoas carentes, pagava, muitas vezes, o aluguel, a água, a luz. Com a morte dele, aquelas instituições começaram a cair, passar necessidade e pediram ajuda. E as pessoas descobriram que, em vida, ele não queria que ninguém soubesse que ele estava ajudando aquelas pessoas. Ele não queria que as pessoas soubessem que ele ajudava as crianças carentes. Mas não é por orgulho dele, é porque ele viu que não tem necessidade de mostrar para as pessoas que eu ajudo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou bom, eu sou santo. Não precisa disso. Tá certo ele. Mas ele morreu. E as pessoas continuaram suas vidas. Tá, filho? Ótimo. O filho anda, o filho chega mais à frente a uma sala religiosa. O filho vê um homem de barba, cabelo grande, com uma roupa marrom, com a mão direita ele segura a chave para cima, com a mão esquerda ele está com a chave para baixo. O filho pergunta, mãe, pai, quem é esse homem aí? Ah, filho, é um santo qualquer da igreja católica aí, é um santinho aí. Aí o filho olha e fala, mãe, aqui está escrito em memória de Pedro. Quem foi Pedro? Ah, um santinho aí, da igreja aí. Um santo qualquer.
Vamos mais para frente, filho. Vamos ver, tem mais coisas boas no museu. Tá, mãe? É assim que está acontecendo. É assim que aconteceu. E o mais chato é que dentro da Igreja Católica tem pessoas que não sabem para que tem aquela imagem lá. Aquela imagem é para respeitar, não é para adorar. Aquela imagem é para você saber quem foi aquela mulher, quem foi aquele homem. Aquela imagem que você vê na camisa é para você saber quem foi aquele homem. Aquele homem foi São Francisco de Assis, que na Segunda Guerra Mundial ele começou a reconstruir uma igreja que ninguém dava valor. Estava em demolição. Ele era rico, ele abandonou a riqueza, ele vivia na prostituição, ele deixou a prostituição e resolveu doar a sua vida para construir uma capela. E ele saía nas casas pedindo comida e em troca das comidas ele oferecia serviço. Eu lavo a louça, eu lavo a calçada, eu lavo a roupa, mas eu preciso de remédio para cuidar dos doentes que muitos não querem cuidar. Este homem é São Francisco de Assis, que muitos não sabem. Aquele homem com a chave, com a mão direita, que ele está segurando a chave para cima, e com a mão esquerda, com a chave para baixo, é Pedro, a qual Jesus falou: Pedro, tu serás chamado de rocha viva, quer dizer, Pedro, sobre ti eu construirei a minha igreja, e nela as portas dos infernos não prevalecerão. O próprio Jesus falou isso para Pedro, e ainda alertou Pedro: tu serás levados para onde não quereis, e será morto. Estenderá seus braços na paixão e provará o seu amor para com Cristo. E Pedro foi morto, crucificado de cabeça para baixo. Por que de cabeça para baixo? Porque o sangue vai pelo cérebro e o cérebro precisa de oxigênio para ficar lúcido. Uma morte dolorosa que durou muito tempo, que ele não morreu rápido. Muita gente não sabe disso. Preguiça de ler, preguiça de saber, mas só lembra do santo quando está desempregado, só lembra do santo quando é para pedir namorada, só lembra do santo quando é para curar uma doença. Aí, opa, chama os irmãos para orar aqui em casa. Quer que ore hoje para amanhã está curado. Quer que ore hoje para amanhã já está empregado. Não é assim não. Tem que dar testemunho. Tem que mostrar a fé. A fé até na dificuldade. Tem que mostrar essa fé. Hoje você tem um pouco de comida, porque o vizinho deu para você. Ótimo. Dobre seu joelho antes de dormir. Vá orar. E agradecer pelo que você tem hoje. Porque tem muitos lá fora que não tem. 2, 3 dias, 4 dias sem comer. E você tem. Porque o vizinho ajudou. Porque um parente ajudou. Isso é fé. Dobrar seu joelho e orar, mas se importar com aqueles que não têm. E não ver só o seu defeito, né? Não ver só o que está acontecendo com você. Isso não é ser egoísta, isso é ser realmente santo. Orar pelos outros, o próximo que precisa de oração, e mais o próximo, mais o próximo. Eu, aqui, meditando, Deus tocou em mim para falar e puxar a orelha de muitos que, infelizmente, estão indo na Igreja Católica pensando que Deus é empregado, que santo é empregado. Não é, não. Santo é para você respeitar. Claro, você tem que saber quem foi aquela mulher, quem foi aquele homem. E não se espelhar no pecado do padre. Não se espelhar no pecado do Papa. Porque o Papa vai morrer, o padre vai morrer, e você não vai morrer. E quem salva é Jesus Cristo.
não é pastor, não é padre e não é papa. Eles estão lá, fazendo a parte deles. Eles estão lá. E ainda irão aparecer outros papas, outros padres, outros pastores. Mas você tem que estar atento na palavra de Deus. E sai na boca desses servos. O que é bom você acolhe e vem aqui. O que não é bom, entra por aqui e sai por aqui. E não fica. Nesse mundo é para você seguir e se esperar somente em Jesus Cristo. Pois é o único que tem condições de salvar. Os outros só têm simplesmente o poder de anunciar o Evangelho. O poder, porque a palavra de Jesus tem poder. Então, é exatamente isso. A minha mensagem. Não se espelhe no padre, não se espelhe no pastor, não se espelhe no papa. E a palavra oração é oração, não é rezar. Ah, mas o padre falou para rezar. Não. A Bíblia está escrito orar. Ah, mas foi traduzido. Não. É orar. Orar e ponto final. Tem aquele católico que ele fala que é para rezar. Não. Deixa ele com a mentalidade dele. Se você é católico e você vê que realmente é para orar, ora. Vamos orar. Isso sim, é orar. Rezar, não. Tem alguns católicos que vão me julgar. Tem alguns católicos que não vão gostar por eu ter falado isso. Mas é a realidade. Vamos com o que está escrito na Bíblia. Orar, orar, oração. Exatamente isso. Ah, mas o padre me ensinou assim. Ah, mas o padre fala que é. Não, não vai na ideia do padre. Ah, mas o pastor falou que é para orar. Então orar, o pastor falou que é para rezar. Não. Você tem que ir no que está escrito na Bíblia. Porque se o pastor cair em pecado, se você estiver seguindo ele, indo no embalo dele, você vai cair em pecado junto com ele. Se o padre estiver em pecado e o padre cair em pecado, se o padre deseja viver em estado de pecado, você vai também cair junto com ele. Mas se você não segue o padre, o que eu falo, o que é seguir? É você não ir na aparência, na imagem dele. É você saber que aquele é o padre, aquele é o pastor, mas desconfiar. O que é desconfiar? Se vier à tona um pecado, é um humano, ser humano, erra, peca. E cabe a você dobrar seu joelho e orar por ele. Pedir para que Jesus tenha misericórdia dele no dia do juízo final. Isso é atitude de um cristão, seja católico ou evangélico. A maioria não estão fazendo isso. A maioria estão julgando, condenando. E não é assim. Jesus não se alegra com pessoas assim. Se você quer ter o evangelho, se você realmente quer aprender a ouvir Jesus e as pessoas não se afastarem de você quando você falar do evangelho, é bom você abrir seu coração para com Jesus e para com Deus. Né? E finalizando, um jovem me falou, que eu vou deixar aqui, ele dobrou o joelho para orar num bairro dele que tinha funk. Ele começou a pedir para Jesus Cristo que tire essa cambada, que tire essas pessoas negativas da porta da casa dele, do bairro dele, que essas pessoas não agradam a ele. Imediatamente ele escutou a voz de Jesus dizendo: você não sabe orar, você é egoísta, você é maldoso, você não ama o próximo como a você mesmo fala, que ama o próximo, mas você não ama. Né? Jesus falou isso imediatamente no coração desse jovem. Esse jovem ficou assim pensando. Então me ensina a orar, me ensina como a orar. Aí Jesus falou, agora você vai orar desse jeito. Jesus foi falando e ele repetindo. Me ensina a orar porque eu sou egoísta. E ele falou.
Me ensina a orar porque eu sou egoísta. Me ensina a orar por aquele jovem que está sentado ali, usando a maconha, e aquela menina que está inalando a cocaína. E aquele jovem que tem seu carrinho, usando bebida alcoólica e ouvindo funk. Porque a mãe dele está chorando nesse exato momento. Eu não sabia, agora estou sabendo porque o Senhor me revelaste. Me ensina a ter sentimento por aqueles jovens, porque agora eu sei o que é ter sentimento por aqueles jovens. Porque agora estou sentindo no meu coração o que aquela mãe está sentindo nesse exato momento, o que aquele pai está sentindo nesse exato momento, sabendo que seu filho está lá, no funk, inalando a cocaína, fumando maconha, bebendo cerveja, um som alto, a mãe está chorando, porque ela sabe que a filha está nos braços de vários homens e se prostituindo. Aquele jovem começou a sentir a dor daquela mãe em seu coração. Aí ele sentiu o que é orar de verdade, porque Jesus revelou para ele, porque ele aceitou essa verdade. É assim que você tem que orar. Quando você for orar, não é para orar por você. Orar pelos próximos. Pelo próximo, seu vizinho, pelo próximo, aquele seu patrão, que muitas vezes falam palavras que você não fica feliz, mas é seu patrão. Orar por você mesmo, aprender a enxergar mais a beleza de Deus. E as pessoas que desafiam você dizendo que Deus não existe, é uma prova que Deus permite que aquela pessoa fale isso para testar a sua paciência, a sua humildade, porque o que faz as pessoas acreditar que Deus existe é o seu testemunho, é a sua atitude, é o seu carisma, é as pessoas vendo a sua vida e o seu testemunho, o que aconteceu com você no passado. Isso é bem simples, as cartas de Pedro revelam isso. Eu não vou revelar o nome desse jovem, porque ele me pediu, mas nas pregações ele fala esse testemunho do funk. E quando ele terminou de orar, ele começou a chorar, porque ele começou a sentir no coração dele exatamente o que aquela mãe, naquele exato momento, começou a sentir, sabendo que a filha está lá, dançando, bebendo, cheirando. E mãe é mãe. Mãe sabe quando a filha transa com vários caras, com um traficante. E isso deixa o coração de uma mãe muito triste. E o que a mãe pode fazer nesse exato momento? Orar. E aquele pai preocupado é o que vai acordar 3 da manhã para trabalhar numa empresa de ônibus e que muitas vezes não consegue dormir por causa do funk, um som alto incomodando. Pô, mas é domingo, eu tenho meu direito. Sim, o jovem é assim, ele quer ter o direito dele, só que atrapalha aquele trabalhador que vai levantar para trabalhar na feira, aquele que vai trabalhar no ônibus, aquele que vai trabalhar de segurança, aquela enfermeira que tem que dormir, que ela passou quase 2 dias sem dormir, ela cochilava porque tinha plantão. E quando ela conseguiu chegar em casa para dormir, o funk. Aquele jovem começou a ver isso, porque Jesus revelaste para ele. Aí ele começou a chorar, de joelho. Começou a orar de joelho. Quando ele terminou essa oração, em 2 minutos, ele escutou da boca do próprio pessoal: vamos parar com esse funk porque eu não estou me sentindo muito bem, eu vou ficar com a minha família. O jovem que estava com aquele momento com o carro, né,
Ele falou, aquele jovem falou assim, olha, mano, eu vou abaixar o volume porque eu tô sentindo que tem gente aqui que vai dormir e precisa acordar mais cedo. É, mano, tem pessoas aí que trabalham de domingo, né, mano? Vamos baixar o som aí, vamos curtir mais bem baixinho. E aquela rua que estava tão cheia de jovens, aos poucos foi se esvaziando. Aos poucos os jovens foram para suas casas. E a polícia não apareceu lá para jogar bomba. Não, a polícia não apareceu lá para dar cacetada no jovem, não. A rua ficou em silêncio. E até hoje não tem mais esse funk nessa rua, nesse bairro. Quando esse jovem falou, todo mundo sentiu arrepio. Porque há poder, sim, em nome de Jesus. Mas a oração, ela só é válida. Ela realmente só é válida e só acontece quando você entrega seu coração para Jesus e você sabe muito bem o que é orar. Porque Jesus revela para você. E um detalhe, para você, católico, que fica orando, pensando naquela bonitinha lá, primeiramente, pede para Jesus revelar para você se você realmente aceita ou não dela, se ela não quer você. E você tem que respeitar o não dela, porque ela tem o direito, ela tem a liberdade de dizer não para você. E não tem por que você questionar, mas por que eu tenho esse não? Não tem o porquê. Ela é livre para ela escolher o cara que ela quiser. Se ela não quer você, não quer você. Do mesmo jeito que você não quis aquelas outras garotas, do mesmo jeito que você nem sequer olhou para aquelas outras garotas da igreja, você não quis. Você tem que dar liberdade para aquela garota. Ela tem que ser livre para ela ser feliz com o cara que ela quer. Ela não pode ficar com você sabendo que ela vai ser infeliz. É por isso que Deus não é seu empregado. Deus não pode mandar no coração dela para ficar com você porque você gosta dela. O que Deus pode fazer é revelar que ela não quer você. E não é para você encher o saco dela, não é para você ficar pentelhando ela. Porque isso é chato. Tudo bem? Seja mais humilde nas orações. Aprenda a ouvir um não de Deus. Não é para você ter ela, porque ela não quer você, filho. Ela gosta de outro homem. Prepare o seu coração para outra mulher. Isso é saber ouvir Deus. Isso é sabedoria, humildade e discernimento. Tudo bem?